Está começando o podcast CBN Maringá e esta semana a gente fala sobre o agronegócio. 3, 2, 1. Está começando o podcast CBN Maringá e esta semana a gente fala sobre o agronegócio sustentável, um dos setores mais importantes da economia brasileira. O agronegócio investe milhões de reais em pesquisa para tornar a atividade cada vez mais sustentável. E em alta neste debate está o uso dos bioinsumos. Mas o que é um bioinsumo e por que ele promete revolucionar o futuro do agronegócio? É o que vamos saber com o nosso convidado, o engenheiro agrônomo Marcelo Piccoli, professor do Centro Universitário Integrado. Olá, muito bem-vindo ao podcast CBN Maringá. Olá, obrigado. Olá a todos os ouvintes. Olá, Letícia. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho hoje sobre, a utilização desses bioinsumos, o futuro da agricultura, uma agricultura mais sustentável, que já não é mais somente uma opção, já é uma necessidade, né? O mundo já está caminhando no sentido de uma agricultura mais sustentável, então um tema extremamente importante. Pois é, então vamos começar explicando, para o nosso ouvinte o que são os bioinsumos. Então, os bioinsumos são todos os produtos de origem natural, de origem biológica, né? Então, podendo ser micro-organismos, fungos, bactérias, vírus ou macro-organismos, né, como predadores, também extratos de algas, extratos de plantas. Então, qualquer produto de origem que tenha de procedência biológica que seja utilizado na agricultura para fins de controle de pragas, controle de doenças, aumento da solubilização de alguns nutrientes ou da absorção de algum nutriente no solo. Então, utilizados, né, tanto na agricultura quanto na pecuária, também para aumentar, por exemplo, a absorção de nutrientes ou a digestibilidade para bovinos. Então, utilizados, né, a fins comerciais na agropecuária. E quais são as vantagens do uso do bioinsumo? Então, os bioinsumos, por serem de origem biológica, então a primeira grande vantagem é na sustentabilidade. A gente está falando de utilização de produtos e de organismos vivos, muitas vezes, que já acontecem na natureza, né, de forma natural. Portanto, a gente está falando de um equilíbrio maior do ecossistema, né, mesmo em sistemas produtivos em larga escala, né, quando a gente pensa numa agricultura, né, no agronegócio que abrange aí milhões de hectares. Então, o primeiro ponto positivo seria já na sustentabilidade. Além disso, o uso desses produtos a longo prazo, ele aumenta a eficácia do manejo, dessas lavouras, porque com a utilização sucessiva de produtos químicos, seja fungicida, inseticida, a gente acaba tendo problemas de surgimento de resistência a pragas ou algumas doenças a esses produtos. Então, com a utilização de produtos biológicos, a gente acaba tendo, um equilíbrio maior, a longo prazo nesse manejo de resistência também. E é claro que, para o consumidor final, isso tem um ponto muito positivo. Ah, Quando a gente utiliza produtos de origem biológica, a gente deixa de aplicar alguns produtos químicos ou minimiza o uso desses produtos. E, consequentemente, para o consumidor final, para a população final que está se alimentando, que está consumindo esse alimento, a gente tem menos resíduos de agrotóxicos também nessa alimentação. Então, são algumas das vantagens aí que a utilização dos bioinsumos oferece. Além do que, a longo prazo, ele acaba se tornando mais barato também do que as moléculas químicas. É isso que eu ia te perguntar em relação ao preço, né? Como que é para o mercado isso? Então, existe no Brasil um Programa Nacional de Bioinsumos, que foi estipulado nacionalmente, né, uma lei federal de criação, um marco regulatório a partir de 2020. Então, se a gente pegar há 10 anos atrás, portanto, em 2014, a gente podia contar nos dedos quantos produtos biológicos existiam no mercado brasileiro. Eram muito poucos, não chegava a uma dezena. Hoje a gente tem mais de 500 produtos biológicos registrados, porque essa lei facilita muito a pesquisa, o desenvolvimento e também a produção comercial desses produtos, né? O que torna ele um pouco mais barato, né? Então se falava muito, o bioinsumo ele vai ser mais caro, né? Ou acaba sendo mais caro, mas quando a gente coloca no custo de produção total e a longo prazo, ele acaba se tornando mais barato do que uma produção química, né? Convencional. Então para o produtor rural
além das vantagens, né, no sistema produtivo, acaba o custo-benefício sendo um pouco mais em conta também. Uhum. E na prática, como que é o uso desses bioinsumos? Eles são feitos em laboratório? Como que é assim? Então, existem muitas empresas aqui no Brasil que fazem esses bioinsumos, né, hoje, como falei, já são mais de 500 produtos registrados, e olha que interessante, isso acabou movimentando muito a economia brasileira, porque os produtos químicos que a gente usa, a maior parte deles são produzidos por multinacionais, inclusive fora do Brasil. Então a gente tem uma dependência muito grande, de produtos químicos e também de fertilizantes químicos, né, depois da guerra com a Ucrânia e Rússia, a gente dependia muito dos fertilizantes provenientes daquela região, e isso deixou a gente muito, numa situação muito complicada. Então a gente reduz essa dependência, de produtos, importados, e no caso do Brasil, 98% dos produtos utilizados, os bioinsumos utilizados, são produzidos aqui no Brasil por essas empresas. Então a gente acabou movimentando uma Nossa. economia interna, né, brasileira, nacional. Isso é muito bacana. E então o produto pode ser produzido por essas empresas e comercializado, portanto, por elas, mas o produtor rural ele também consegue produzir, porque a gente está falando de organismos vivos, né? Muitas vezes de bactérias, de fungos benéficos, né, para o solo ou para a planta. Portanto, o produtor consegue produzir o que a gente chama de produção on-farm. Hum. A lei não permite que ele comercialize a produção que ele faz, enquanto produtor rural. Então, ele pode ter um sistema na propriedade dele, né, com todas as situações ambientais controladas ali, né, de umidade, temperatura, o substrato onde vai ser produzido. Então, para consumo interno, ele consegue produzir, mas não consegue comercializar. Mas Uhum. hoje a gente tem uma infinidade de empresas aqui no Brasil que produz e comercializa e disponibiliza esses produtos para os agricultores. Uhum. E bom, você até comentou um pouco, né, mas como o uso do bioinsumo então impacta na vida das pessoas, né, chega lá na casa do consumidor final? Isso. Uma preocupação muito grande, né, com o que o agronegócio tem como um todo é a segurança alimentar, é garantir que o alimento chegue ao final, né, na mesa do consumidor. E às vezes esse termo acaba muitas vezes sendo mal interpretado, né, segurança alimentar, claro, está vinculado com a qualidade do produto que chega, mas Uhum. também garantir que chegue alimento à mesa das pessoas, né. Uhum. E então nesse viés, além de garantir que o alimento chegue, é importante que ele chegue com qualidade. E muitas vezes aparecem resquícios, né, de contaminantes, de produtos químicos que foram aplicados na lavoura durante o processo da produção. E com a utilização de produtos biológicos, como a gente está falando de organismos que naturalmente existem no ecossistema, no solo ou mesmo na planta, então a gente diminui a aplicação química de produtos, né, de moléculas químicas, ou artificiais, e isso acaba tendo um efeito muito positivo para o consumidor final, porque a gente acaba garantindo que aquele alimento de mesa, principalmente, ele tenha menos resquícios, né, ou contaminantes de agrotóxicos que porventura puderam ser utilizados no processo produtivo. Então, quem acaba consumindo esse produto acaba se beneficiando também com uma produção mais com menos riscos de contaminantes químicos, né. Uhum. E o uso dos bioinsumos vale para todo tipo de alimento produzido na lavoura? Sim, sim, ele pode ser liberado para todos os tipos. A indústria de bioinsumos, ela funciona da seguinte forma: primeiro precisa uma pesquisa para identificar algum ativo biológico que possa ser utilizado e que tenha efeito, né, no controle de alguma praga, de alguma doença. Uhum. Então é preciso primeiro essa pesquisa para identificar esse ativo biológico. Identificando esse ativo biológico, é preciso produzir ele numa escala relativamente grande, né, para poder ser utilizado e padronizar essa produção. E aí que está uma das dificuldades, né, porque a gente está Uhum. falando, né, de organismos vivos, né, de biológicos. Então a gente precisa padronizar essa produção. O segundo passo seria validar isso a campo, então testar nas culturas, seja nas culturas de mesa ou nos grãos, ou em qualquer outro sistema produtivo que eles estão Uhum. sendo utilizados. Uma vez testados e validados a campo, é hora de registrar no Ministério da Agricultura, que é o órgão responsável, né, o MAPA. Então, é preciso que se passe por essas três etapas, vamos dizer assim, para a gente registrar um produto químico, um produto, aliás, biológico, desculpe. Uhum. E uma vez registrado, aí ele pode ser registrado para aquela cultura, e daí ele pode ser utilizado, né, para as culturas que ele foi testado e que ele foi desenvolvido para, Uhum. né, para ser aplicado.
Você falou de um tipo de agente biológico para determinado tipo de cultura, né? Isso. Tem já um exemplo que você pode dar, um tipo de agente? Sim, sim. Por exemplo, no sistema de plantio direto hoje, na soja, vou dar o exemplo utilizado em mais larga escala aqui no Brasil e que economiza milhões, inclusive, né, com a utilização de fertilizante químico. Então, para a cultura da soja, a gente precisa de nutrientes que a planta absorve. E existem algumas bactérias que são inoculadas, que são colocadas no suco de plantio muitas vezes, ou no tratamento da semente, que aumentam a absorção de nitrogênio para a soja. Com isso, a gente diminui a utilização de adubo químico, né, proveniente dessas regiões de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né, que o Brasil era muito dependente externamente. Então, no sistema de plantio direto, hoje é muito comum a gente utilizar essas bactérias, são chamadas de bactérias do gênero Bradyrhizobium. Então, elas otimizam a absorção de nutriente, inclusive utilizando o nitrogênio atmosférico. Então, ela quebra a molécula lá e disponibiliza isso para a planta. Então, é o exemplo de maior sucesso que a gente tem aqui, que já acontece há muitos anos, né, na agricultura. Então, são pesquisas que vão surgindo e vão sendo validadas, e isso acaba sendo utilizado em larga escala, né, e a gente acaba economizando, né. E o mesmo acontece para algumas pragas na agricultura, para algumas doenças que acontecem em algumas culturas. Então, a pesquisa vai mostrando ali que tem algum produto biológico, algum micro-organismo, ou às vezes algum extrato de algum produto, de algum organismo, que quando utilizado ali, ele impede que a doença se prolifere ou impede que a praga ataque a planta. Então isso acaba tendo uma consequência na cadeia produtiva como um todo, né, porque a gente está falando de reestruturar essa cadeia produtiva a fim de não utilizar mais alguns produtos químicos. E tem uma frase que eu gosto muito, que a gente usa muito, que é assim: utilizar o produto químico quando for necessário, mas utilizar o produto biológico sempre que possível. Então, assim, no agronegócio nacional hoje é impossível a gente falar de uma agricultura totalmente orgânica, né? A gente produz alimento, principalmente, vamos dizer aqui, grãos, para alimentar 5 populações brasileiras, né? Então, isso não tem como ser feito, infelizmente, totalmente de forma orgânica. Então, a gente precisa de um sistema produtivo que alie a produção comercial, né, e economicamente viável com a preocupação com o meio ambiente. E daí os produtos biológicos, os bioinsumos, né, que a gente chama, vem a esse encontro, né, a atender essa demanda. Não substituir totalmente a utilização de produtos químicos, mas se parcialmente a gente conseguir diminuir o número de aplicações químicas ou diminuir a dose do produto químico que está sendo utilizado, já é um grande avanço, né? Uhum. E, bom, quais as perspectivas para o futuro, né, dos bioinsumos? Sim, sim, é um futuro muito promissor. Nesse último ano, a indústria de bioinsumos cresceu 30%, e até 2030 é um mercado que tende a triplicar, nesses últimos anos aqui dessa década, com crescimento acumulado aí de 23% ao ano até 2030. Então, assim, o Brasil é o país que se destaca na produção e na comercialização de bioinsumos, em função muito dessa lei nacional, desse Programa Nacional de Bioinsumos, que de 2020. Então o Brasil se desponta. Inclusive, um dado interessante que diz que 58% dos produtores brasileiros já utilizam bioinsumos nas suas propriedades rurais, contra 23% dos europeus e 6% dos americanos. Então, né, quando se fala numa produção mais sustentável, o Brasil está na vanguarda, e tem tido resultados legais. A gente tem conseguido manter a produtividade, né, manter uma produção adequada. Então é um mercado muito promissor, tem muito que se pesquisar ainda, tem muitos organismos para se. A biodiversidade do Brasil é muito rica, né, muito grande. Então a gente. E um dos objetivos desse Programa Nacional de Bioinsumos é utilizar essa biodiversidade gigantesca que o Brasil tem para descobrir novos organismos, novos agentes biológicos, para controlar outras pragas, outras doenças. Então é um mercado que está em expansão aqui no Brasil, e o mundo todo está buscando, né, uma agricultura regenerativa, uma agricultura sustentável, uma agricultura mais amigável com o meio ambiente, né, que é extremamente importante. Dentro disso que você está falando, né, é o futuro do agronegócio sustentável? É o futuro do agronegócio sustentável. Já estamos nessa era, e não é mais só uma
falar de um agronegócio sustentável, é fazer, né? Há alguns anos atrás a gente falava que a gente precisava migrar para uma agricultura sustentável. Hoje não tem mais espaço só para a gente falar de agricultura sustentável, a gente tem que fazer. E então é a nova revolução, isso muito aliado à biotecnologia, né, a utilização da biotecnologia nesses sistemas produtivos e também a agricultura digital. Então hoje a agricultura tem muito tecnologia envolvida, né? Até mesmo na criação desses micro-organismos, no crescimento, na utilização, né, na pesquisa, mas também no campo, né? Todo maquinário hoje tem muito sensor, está conectado à internet, já utiliza plataformas de inteligência artificial para ajudar o produtor a tomar decisões. Então, aliado a essa revolução tecnológica, digital na agricultura, a agricultura sustentável, uma agricultura regenerativa, compondo aí o futuro do agronegócio, com certeza. Uhum. E no meio acadêmico, né? Como que os estudantes aprendem sobre esse tema na teoria e na prática? Isso, a gente lá do Centro Universitário Integrado, a Biagro, né, a gente traz muito isso para o nosso estudante. É importante que a gente forme profissionais capacitados para atuar nesse mercado tão diferente. Um profissional que foi formado há 10 anos, por exemplo, que é um profissional recente, vamos dizer assim, não pegou essa revolução toda, tanto digital, tecnológica e também a agrobiológica que a gente está comentando, né? Então, é um mercado muito dinâmico e surgem novas tecnologias a todo tempo. Então o nosso principal objetivo é formar profissionais que estejam dentro do que o mercado tem buscado, né, o profissional do futuro. Então a gente ensina tudo isso na prática, mas também proporciona ocasiões para que os estudantes vivenciem isso, né, no curso de agronomia, por exemplo, na prática. Então, né, aliar a teoria com prática, trazendo essas empresas para bater papo com esses estudantes, né, como são feitos esses produtos biológicos, como que eles são utilizados de fato na agricultura, como que o produtor lá no final da cadeia produtiva está utilizando isso, se está tendo resultado, se não está. Então é muito importante trazer para a formação acadêmica essas tendências de mercado, né? Uhum. Uau, o futuro mesmo, né? O Estamos futuro do falando. agronegócio. Você comentava rapidamente, né? Na Europa é um assunto de muito alarme. Sim, sim. Eu dei uma palestra sobre esse tema em Portugal, na União Europeia, e é um tema de muito. A Europa, de modo geral, tem uma pressão muito grande para que o mundo seja mais sustentável, né, mais orgânico. Mas, como eu comentei, lá na Europa, muitos agricultores nunca nem escutaram falar de bioinsumos e a porcentagem que usam esses bioinsumos é muito menor do que os brasileiros. Então, assim, existe essa pressão, principalmente pela comunidade europeia, mas que muitas vezes não conhecem os nossos sistemas produtivos brasileiros aqui, não sabem o quanto que a gente já está caminhando para, né, o quanto a gente já faz, né, nesse sentido. Então, né, graças às políticas públicas que a gente tem aqui no Brasil e que precisam ser regulamentadas, ser reestruturadas, né, precisam de outros marcos regulatórios aí para ter até mesmo as empresas terem uma segurança jurídica nesse processo de produção desses bioinsumos, né, porque não são tratados como molécula química, então é muito mais fácil para registrar um produto biológico e muito mais barato no Ministério da Agricultura, por exemplo, do que comparado com um produto químico, né. Eh, então a comunidade europeia tem essa pressão sim, mas é importante que a gente mostre o que o Brasil tem de melhor, mostre o nosso agronegócio para o mundo, né. Tá certo. Marcelo Piccoli, muito obrigada por participar do podcast CBN Maringá. Eu que agradeço. Obrigado. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Marcelo Piccoli, professor do Centro Universitário Integrado, e o podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.